Eu vou fazer uma experiênciazinha aqui, que apesar de eu vou usar proteção, mas a hora que começar a sair muita fumaça aqui, eu vou ter que sair aqui da salinha, que ela é meio pequena, por uns minutinhos, tá? Para a fumaça se espalhar, tá bom? Então é isso hoje. A gente vai terminar aqui a reação de oxirredução, né? Ou reação de oxidação. É porque essas reações eu já vou explicar, elas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, a gente pode dizer, falar de oxidação ou oxirredução, tá? E a reação de combustão. Ontem a gente viu reação de síntese ou adição. Quem lembra ainda? Síntese ou adição. Uma substância, né? Uma substância reage, ou porque ela. A síntese junta e a análise separa? É isso? Isso, né? Eu tenho uma substância, ela é submetida, por exemplo, à corrente elétrica, ou à luz, ou ao aquecimento, e ela se separa em duas diferentes, né? Depois eu tinha a reação de, desculpa, adição ou síntese, eu tenho duas substâncias que vai dar origem a uma substância. Decomposição, eu tenho uma substância que vai se desmanchar e formar duas, né? Simples troca, eu vou ter sempre uma substância composta e uma substância simples que vai dar origem a uma substância composta diferente da que eu tinha antes e uma simples diferente da que eu tinha antes, né? E a dupla troca, certo? É quando eu tenho duas substâncias compostas que vão dar origem a duas substâncias compostas diferentes. Eu já coloquei o PowerPoint no Classroom e no grupo de vocês. Quem viu? Já viu, Vitor? Tá. Então, tá lá para vocês estudarem já, né, e olhando. E agora a gente vai ver aqui no livro de vocês, a gente vai ler, eu vou explicar a reação de oxirredução, né? O que é essa reação de oxirredução? Eu só vou falar o que tem aqui no livro, porque a reação de oxirredução, no ensino médio, vocês vão aprender a calcular o número de NOx, que é o número de oxidações que ocorrem, né? Que é o número de perdas de elétrons que ocorrem, mas isso aí vai ficar para o ensino médio, não vou encher muito a cabeça de vocês. Só quero que vocês sigam para lá, né, sabendo que isso existe, tendo pelo menos uma noção do que é, tá? Então, aqui, ó, reação de oxirredução. Quando uma espécie química é oxidada, tá? Significa que ela transferiu elétrons para outra que necessariamente é reduzida, certo? Então, uma substância oxida e a outra é reduzida, recebendo elétrons. A que é reduzida é a que recebe elétrons, tá? Sério? Por isso, essas reações recebem o nome de oxirredução, tá? Sério. Aí, hã? Na questão de reduzida, ela diminui de tamanho? Eu não entendi. Não, tá? É outro tipo de redução, certo? É porque reduz, como é que eu vou te explicar isso? Eu não sei como é que eu vou te explicar, Matheus. Eu posso até depois dar uma olhada de que forma que eu te explico isso melhor, tá? Mas agora, no momento, não é só o volume dela, o tamanho, tá? Tem mais coisa, certo? As reações de oxirredução são muito comuns em função da abundância de gás oxigênio na atmosfera e da facilidade que ela reage com outros materiais formando óxido. O nome já diz, né? Oxidação forma óxido, tá? Por exemplo, oxidação do ferro, né? O ferro vai ceder, vai dar elétron para o oxigênio, certo? E ele vai oxidar, né? Ele vai se transformar em ferrugem, tá? Tá aqui, ó.
Um prego de ferro enferruja porque o metal reage com gás oxigênio, presente na atmosfera e produz óxido metálico que compõe a ferrugem. Na reação de oxirredução que causa a ferrugem, os átomos de ferro transformam-se em íons, né? Então, no caso aqui, o átomo de ferro pode perder 2 elétrons e 3 elétrons, tá? Em virtude da transferência de elétrons para os átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio se transformam em íons negativos. Nesse caso, o ferro é oxidado e o oxigênio é reduzido, tá? A ferrugem do prego é produto de várias reações químicas que envolvem oxirredução entre ferro que compõe o prego, o gás oxigênio e a água presente na atmosfera, tá? Então, vou ficar te devendo essa, tá, Matheus? Mas eu vou dar uma olhada como é que eu explico isso de uma forma mais tranquila, tá? O que é essa redução? Reação de combustão. Reações de uma substância com gás oxigênio, em que a liberação de energia são denominadas reação de combustão. Combustão é queima, né? Essa energia pode ser liberada na forma de calor e luz. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho uma reação de oxidação, que vai com o permanganato que eu vou fazer aqui, mas também vai estar acontecendo uma reação de combustão, tá? Ao mesmo tempo. As reações de combustão são importantes porque podem ser aplicadas a diversas finalidades, como aquecer alimentos e iluminar ambientes. Nessas reações, as substâncias que queimam são chamadas combustíveis. O gás butano, a gasolina, o óleo diesel e outros derivados do petróleo, bem como a madeira, o papel, o etanol e o carvão, são exemplos de combustíveis. E o oxigênio, né, é o comburente, é o que vai dar início à combustão, tá? Então, gente, a gente vai passar para a nossa experiência, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, ó, deixa eu ver, vamos ver lá o quadro, acho que eu vou ter que pegar mais livro para pôr aqui em cima, para vocês poderem enxergar, peraí. Vocês me digam quando fica bom, tá? Tá dando para ver a reação lá no fundo? Tá, gente? Tá Tá? borradinho, mas acho que depois já vai focar. Tá borradinho? Tá meio, tipo, Se focado. eu aproximar mais, melhora? Vai dizendo se melhora, porque eu preciso que vocês vejam. Vera, uma coisa que melhoraria bastante é tu colocar uma luz bem forte atrás. Uma luz bem... Mas eu não tenho... Não, tipo assim, trocar o foco de onde tu tá, sabe? Botar um foco mais forte. Isso Mas vai aqui melhorar. dá para ler mais ou menos? Tá. Coloca um pouco mais pra cima. Ah? Um pouco mais pra cima. Isso aqui mais para cima? Assim? Deu agora? Tá quase.
E agora? Mais pra cima, prof. Fica... Um pouquinho mais pra esquerda. Agora? Não dá para ler aqui, ó, KMN. Tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Ó, aqui eu tenho KMNO4. Vocês conseguem ver isso aqui ou não? Não, porque a câmera tá bem borrada. A qualidade tá bem coisa. Aí não dá pra ver direito. Ó, mas agora tá melhorando. Mas é que às vezes ela desfoca e depois foca de novo. Ô, prof, coloca mais pra cima. Depois da seta não dá pra ver nada. Depois da seta do quê? Da reação? É, do quadro. O que tá depois não dá pra ver. E agora? Não dá para ver nada ainda? Então eu só vou ler a reação e deu, porque não tem outro jeito. Só colocar um pouco mais pra cima, prof. Não dá para colocar mais para cima, Lara. Eu já estou com o computador quase deitado aqui. Assim tá bom. Assim tá bom. Deu, tá bom, tá bom. Deu? Ixi, tá horrível isso aqui. Não dá para ver nada, né? Se fixar a tua câmera na tela, dá pra ver tudo. Dá pra ver isso aqui, tá Dá tipo pra ver meio borrado. direitinho. É, só que eu não tenho isso. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho KMNO4. Então, escrevam aí no caderno de vocês. K maiúsculo, M maiúsculo, N minúsculo. Tá? KMNO maiúsculo 4. Tá? Isso, essa substância aqui é o permanganato de potássio, tá? O KMNO4 é o permanganato de potássio. Mais C3H5, aí entre parênteses, OH 3 vezes. Tá? OH3 aqui. Vai resultar, isso aqui vai reagir permanganato de potássio com glicerina, tá? Então, KMNO4, tá? Então, aqui, ó, nessa molécula aqui, KMNO4, permanganato de potássio, eu tenho 3 elementos químicos. Tenho potássio, manganês e oxigênio, tá? Aqui, eu tenho uma molécula orgânica, glicerina. C3H5OH 3 vezes, certo? Resultou, tá? K2CO3, tá? Carbonato de potássio, mais MN2O3, mais, que é o trióxido de manganês, mais CO2, mais água, tá? Então, quando eu coloco para reagir permanganato de potássio com glicerina, né, eu vou ter como resultado o carbonato de potássio, o trióxido de manganês. Trióxido por quê? É óxido por quê? Porque essa molécula aqui, ó, tem 2 elementos químicos, manganês e oxigênio. E um dos elementos é o oxigênio. Como eu tenho 3 oxigênio, eu tenho trióxido de manganês, tá? O gás carbônico, CO2 e água, tá? Então, ocorreu uma reação química? Claro que ocorreu. Eu tinha 2 substâncias e eu vou ter, depois da transformação
dessas substâncias aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 substâncias totalmente diferentes do que eu tinha antes. Então, aconteceu uma reação química, tá? Então, agora a gente vai fazer a reação química. Deixa eu botar a minha mesinha aqui. Bah. Agora eu tenho que baixar isso aqui, né? Para vocês poderem ver. Consegue enxergar aqui? Ó, aqui eu tenho o permanganato de potássio, certo? Aqui. Vera, Oi? Vera, Oi. é a Cíntia. Oi. Tenta mudar para o layout de tela para tu apareceres melhor. O layout de tela diferente. Pelo menos o meu, tu estás pequenininha. Não sei se para eles também. Ô, Cíntia, fixa ela na tua tela. Clica naquele... Eu não sei o nomezinho desse Eu não negocinho. vou poder aparecer inteira, porque não tem... Não, mas é isso, ó. No alfinete. Entendesse, Vera? Que fica melhor para eles enxergarem. Eu já fiz isso. É tu que Cada tem que pessoa tem clicar, um Cíntia. layout. Ah, tá, entendi. Tá. Ah, Eu já legal fiz isso, eu não isso. sabia. Obrigada. Tá? Então, aqui, gente, ó, eu tenho aqui o permanganato de potássio, certo? Tá difícil, eu sei que tá difícil de ver, mas são os recursos que eu disponho, né? Deixa eu ver se aqui fica melhor até. Ó, tá? Então, o permanganato de potássio, certo? Aqui eu tenho a glicerina, tá? A glicerina bidestilada, que eu vou abrir aqui. Isso aqui eu posso abrir sem luva, porque não tem perigo, tá? Ó. Daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Deixa eu ver aqui. Quero que não posso. Ó, eu vou pegar um pouco de papel de guardanapo, tá? Só para mostrar a reação mais rápida. Mas o papel é como se fosse um suporte, tá? O prato onde vai acontecer a reação química, tá bom? Só para visualizar melhor. Eu vou colocar aqui em cima desse papel, tá? O permanganato de potássio, certo? Tá bom, não estou gostando disso aqui. Não consigo mostrar, gente. Ó, seria isso aqui, só que eu não vou poder segurar na mão, tá? Porque essa daqui é uma reação que vai acontecer e ela é uma reação exotérmica, certo? Ou seja, ela vai liberar muito calor, tá? Então, não tem como eu segurar isso aqui na mão,
tá? Então, eu vou dar um jeito de mostrar para vocês isso, tá? Vou pegar uma caixa ali para botar isso aqui em cima e ver se dá, que eu achava que ia dar assim, mas não deu, tá? Só um segundo. Acho que agora tá dando, né? Sim. Tá? Tá. Então, aqui, ó, eu vou pegar a glicerina, certo? E vou colocar. A glicerina, ela é assim, ó, oleosa, tá? Ela é grudenta, ó, viscosa, certo? Eu vou pegar a glicerina bidestilada e vou colocar um pouquinho aqui em cima, ó. E vocês vão observar o que vai acontecer. Vai quebrar. Ó, aqui. A reação é tão exotérmica, tá? Ela libera tanto calor que ela chegou a quebrar o vidrinho que eu tinha colocado, certo? Tá? De tão intensa, de tanto calor que libera esta reação química. Vocês conseguiram ver direito? Sim. Sim. Sim? Então, essa é uma reação que produz óxido, certo? Como a gente viu, como eu mandei vocês colocarem aí no caderno, quando eu pedi para vocês copiarem no caderno a reação. Por quê? Porque ela é uma reação que produz óxido. Qual é o óxido que ela produziu aí, gente? Quem é que sabe dizer? Oxigênio para pegar fogo? Não, não. Vamos prestar atenção. Qual foi o óxido? Olha lá. Olha aí na reação que vocês fizeram. Vocês copiaram a reação no quadro, não copiaram? Hein, pessoal? Ó, eu não estou conseguindo ler porque eu estou com máscara de proteção aqui, daí vocês têm que falar. Ô, Mano, como é que é? Hein? Nós acabamos de falar ali no quadro. O que é? Hein, pessoal? É trióxido de alguma coisa. Trióxido de manganês. Aqui, ó. Ui, agonia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não falem mais trióxido de alguma coisa. Vocês não precisam mais disso, né? É só olhar ali na fórmula que eu dei e olhar trióxido. Ah, tá. Se eu não sei o que é MM, o que eu vou fazer? Procura na tabela, gente. Tá? Binário, o que é binário, Arthur?
Sim, são dois elementos. Um é o manganês, o outro é o oxigênio, né? Então, por isso, é um óxido, certo? Mas eu digo que ele é um trióxido, por quê? Porque ele tem 3 oxigênios, certo? Tá? Então, naquela reação que eu fiz ali, agora já dá para dar uma fechada aqui. Naquela reação que eu fiz aqui no quadro, né? Eu tinha que eu pedi para vocês escreverem aí no caderno, né? Eu tinha o permanganato de potássio, certo? Tinha a glicerina, né? E eu tive como resultado um sal ali, um sal oxigenado, que é o carbonato de potássio, que é o K2CO3. Depois eu obtive ali naquela reação o trióxido de manganês, né? Liberou gás carbônico e sobrou ainda água, formou água, tá? Então, nessa reação, vamos supor, eu poderia pedir para vocês numa prova para identificar alguns elementos aqui da reação. Por exemplo, se eu dissesse a água é o quê? O que a água é? Que função química a água tem? Hein, gente? Óxido, isso mesmo. Que função química tem o K2CO3? Hein, gente? Base. Não. Para ser base tem que ter ânion OH. Tem ânion OH isso aí? Não, né, gente? Não tem OH ali para ser base, né? Pessoal, vocês já deveriam ter estudado. Isso já tinha que estar, ó, fixado aqui, ó. Por que é um óxido, Arthur? Porque tem O no final, mas isso não define um óxido. O óxido é sempre um composto binário. Esse composto aí é binário? Não. Então, ele não é um óxido, ele é um sal oxigenado, tá? Por quê? Porque ele não tem cátion hidrogênio, ele não tem ânion OH, ele não é um composto binário que possui como um dos elementos o oxigênio. Então, ele é um sal oxigenado, ele é um sal. Não precisa nem dizer que é oxigenado, ele é um sal, certo? Tá? Tomem cuidado. Só é óxido, certo? Só é óxido quando é um composto binário, tá? É uma substância composta por 2 elementos, sendo que o último deles, na fórmula, é o oxigênio, certo? Isso é óxido, tá? Então, aqui, dióxido, como produto de óxido, eu tenho o trióxido de manganês e tenho o dióxido de carbono, que é o CO2, tá? CO2 é óxido. Por quê? Porque é um composto, é uma substância formada por 2 elementos químicos e um deles é o oxigênio, certo? E aí eu tenho também a água, né? Que é um elemento binário formado por 2 elementos químicos, sendo que um é o oxigênio, certo? Tá? Bom, agora a gente vai ver uma reação. Então, aqui, nesta reação química que a gente viu agora aqui, quais foram as evidências muito claras de que estava acontecendo uma reação química?
O fogo, né? Quando teve a. Luz, produção de luz, né? Saiu, a gente viu luz. Viu o que mais? Quebrou Fumaça. o Fumaça. Vocês não viram, mas quem estava aqui perto, né? Estava em efervescência, assim, estava borbulhando. Então, isso é sinal de que tem uma reação química, né? E também a mudança de cor, tá? Que talvez vocês não perceberam, mas houve mudança de cor também, tá? O permanganato, ele é roxinho, né? E ele ficou bem escuro, então houve mudança de cor. Então, ó, de evidência, produção de luz, produção de calor, que chegou a quebrar o vidro, né? Produção de calor sem ir no fogo, que chegou a quebrar o vidro. Fumaça, liberação de gases, efervescência. Quer dizer, nessa reação química aqui, a gente teve praticamente todas as evidências de uma reação química, certo? Tá, gente, então eu vou me equipar aqui agora, porque eu vou fazer outra que também produz calor e produz muita fumaça, tá? Então, dá licencinha aqui. Essa daqui eu tenho que botar a luva, porque eu vou lidar com ácido sulfúrico. E essa daqui eu vou ter que sair uns minutinhos, porque vai ficar muita fumaça tóxica aqui dentro, tá? Ó, essa reação aqui, a gente vai usar açúcar, tá? Que é matéria orgânica, é um composto de... Isso aqui é a sacarose, tá? Ó, eu não vou botar muita para não fazer a bagunça que eu fiz ainda há pouco quando eu fui... Sacarose e açúcar? Aqui, ó. Então, a fórmula disso aqui, claro que essa aqui tem outras coisas misturadas, tá? Mas a fórmula disso aqui é C12, tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio. E ela vai reagir com isso aqui, ó, que é o ácido sulfúrico. E esse é ácido sulfúrico. Esse aqui é de laboratório mesmo, industrial, tá? Ele é super concentrado, tá? Você tem que tomar o maior cuidado para trabalhar com isso aqui, certo? Inclusive, eu já fiz aqui, ó, uma solução neutralizante, tá? Para jogar depois as coisas que eu usei aqui dentro, tá? Então, gente, eu vou pegar um pouco de ácido sulfúrico e vou colocar aqui, tá? Isso aqui vai esquentar também. Esquentar muito, tá? E a reação entre o açúcar e o ácido sulfúrico vai produzir carvão, tá? Vai produzir carvão, água, que vai sair na forma de vapor, certo? E vai ficar ainda o ácido sulfúrico ali misturado com carvão, tá? No final da reação. Então, eu vou botar aqui, ó. Se quebrar o prato, não faz mal, tá? Eu vou botar aqui e eu vou ter que dar uma saidinha, tá? Aqui vocês vão observar que o carvão vai ficando escuro, ó. Vai ficando escuro e vai aumentando a temperatura, tá? Também vai formando umas borbulhas. Ó, tô colocando aqui na água neutralizante, tá?
Vou fechar aqui. Olha, observa. Vou ter que sair, tá, gente? Deixa eu só tirar esse ácido sulfúrico daqui, que eu tô com... Ó, pessoal, aqui a gente tem carvão, ó. Tá? Aqui a gente tem carvão. A temperatura aqui, eu vi que não ia adiantar, eu trouxe até o termômetro para mostrar, mas vocês não iam conseguir ver, tá? Mas aumenta muito a temperatura, tá? Aumenta a coisa assim, vai para próximo de 90 graus quase, tá? Então, a gente diz que é uma reação exotérmica, certo? Só que, diferentemente da outra, não provoca aquelas faíscas e aquele fogo, né? Ela só borbulha, né? E cresce, tá? Por que que isso acontece? Porque a liberação nessa reação de muito vapor da água, tá? A água vai sendo retirada da molécula de açúcar, certo? Então, como a água vai sendo retirado muito oxigênio e hidrogênio para formar essa água, né? E acaba ficando só o carvão misturado com o ácido sulfúrico, tá? Deixa eu só colocar essas coisas aqui dentro da solução neutralizante, que é perigoso, tá? Tá, pessoal, então, era isso para hoje, tá? Era falar da reação de combustão, da reação de oxirredução, né? E fazer esses dois experimentos para a gente também ver as evidências de reações químicas que a gente viu na aula passada, tá? Que a gente viu na aula passada e que só viu no papel. Então, é legal, né? A gente ver também acontecendo, tá? Só um minutinho. Tá, e daí? O que vocês me contam? Entenderam? Todo mundo entendeu? Eu entendi. Qualquer coisa é só dar uma relida no capítulo e ver a aula de novo. Reler o capítulo e ler a aula de novo. Só que assim, ó, o que eu tô achando, quando eu faço as perguntas para vocês, eu tô achando que vocês não estão estudando nada, gente. Nada, nada, nada. Porque, olha, foi semana passada que a gente falou de óxido, de hidróxido, enfim. E quase ninguém responde as perguntas, né? Então, não adianta nada entender, porque uma coisa é entender na hora, né? Outra coisa é eu entender na hora, estudar para fixar, para aquilo ficar ali na minha cabeça, né?
para quando eu precisar de novo, eu ter aquela ferramenta para usar, senão não adianta, né? Aqui, ó, sinceramente, depois de estudar ácido, óxido, bases e sais, né? O aluno que entendeu, o professor explicou, entendeu? Ele foi lá, estudou, fixou quais são as regras que eu tenho que... O que eu tenho que fixar na minha cabeça para ver? Ele olha para uma reação química, ele já sabe aqui quais são as funções de todas essas coisas. Ele sabe dizer o que é ácido, o que é base, o que é sal, tá? Claro, não vai saber aqui na glicerina, porque a glicerina não é uma função inorgânica, tá? A glicerina é um composto derivado de uma função orgânica, é álcool, certo? Então, não tem obrigação de saber a glicerina. Mas, por exemplo, o H2SO4. Qual é a função dele? Escuta, gente, vocês perderam a fala na quarentena? Ninguém diz nada. Qual é a função do H2SO4, gente? Já dá para respirar aqui. Nenhum de vocês sabe me dizer qual é a função inorgânica do H2SO4? É um ácido? Hã? É um ácido? É um ácido, é isso aí, Nicolas. É um ácido. Um ácido sulfúrico. É o ácido sulfúrico. E lá, ó, do KMNO4, qual é a função do KMNO4? É um sal oxigenado, é isso aí, Arthur. Sal oxigenado. Olha, pessoal, é sério. É sério. Vão estudar. Vocês não estão estudando. Nada, nada, nada. Dá para ver, só alguns. E outra coisa também, pessoal, esse negócio de vir para cá, para as aulas online, e ficar mudo, como a maioria fica, olhando para a tela, assim, parece que está vendo televisão. Sabe? Tem que participar. Aqui, nessa turma, tirando agora que eu estou resolvida a nota de participação para quem mantém a câmera ligada, que pelo menos eu sei se está olhando pelo menos para o livro, para a tela ou coisa assim, porque quando está desligada não dá, né? Mas a participação está muito pequena. É o Matheus que fala, que pergunta, é o Arthur que está sempre colocando ali as respostas no chat, né? Às vezes a Luana fala alguma coisa, tenta se, né, explicar, dizer o que ela pensa, o Tiago, mas o resto do pessoal tá mudo. Eu vou entender que estão entendendo tudo. É que sempre que eu falo alguma coisa eu falo errado. Daí eu parei de falar. Mas e daí, Tiago, que fala errado? Tu é estudante? Eu agora, o Matheus não me fez uma pergunta que eu eu sei como que a coisa acontece, mas eu não sei explicar. Mas eu fui sincera para ele, eu vou ver como é que eu vou te explicar isso melhor. Foi ou não foi? E é por isso que eu vou deixar de ensinar? Não, eu não sei tudo. Vocês muito menos, né, que são aprendizes. Se alguém tem direito de errar aqui, são vocês. Muito. Né? E vão aprender muito se perguntar, se falar. Fala errado, a gente corrige. Fala errado, a gente ensina. E é assim que vai aprender, tá? Gente, já deu a hora, né?
Então tá. Então até amanhã. Vê se dão uma estudada, que amanhã eu vou fazer um monte de pergunta para vocês, tá? Tchau. Tchau.